Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 14, amém, amados? Apenas o verso 14, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Vamos ler mais uma vez. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Pedimos que teu Espírito continue falando conosco, ministrando os nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa tarde eu quero falar um pouquinho a respeito de despertarmos para as coisas de Deus, para uma vida com Deus. É interessante que nós vamos encontrar várias situações na Bíblia de pessoas que elas adormeceram e passaram por algum tipo de situação. Vamos usar um exemplo aqui bem clássico, apenas para a gente não se deter muito nessa ilustração, mas só para que você entenda. Quem aqui já leu a história de Sansão? Sansão e Dalila. Sansão era um dos juízes levantados por Deus para libertar Israel das mãos dos filisteus. E Sansão, nós sabemos que ele tinha uma força muito grande, e essa força foi uma dádiva da parte de Deus, foi uma bênção que Deus concedeu a ele. E o ponto fraco de Sansão não era a sua força física, mas o ponto fraco de Sansão era a sua alma. Era um pouquinho carente afetivamente falando, e foi se apaixonar exatamente por uma moça chamada Dalila. Nós conhecemos a história, você pode ler lá depois, no livro de Juízes. E essa moça, ela era uma das filhas, uma das mulheres vindas dos filisteus, inimigos de Israel. E Sansão, ele foi até o ponto de se iludindo e se envolvendo com aquela moça, até o ponto em que a Bíblia diz que em um determinado momento ele estava adormecido no colo dela. E por ter adormecido no colo dela, ela por várias e várias vezes vinha tentando descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E na verdade o segredo da força de Sansão era que ele era um homem chamado por Deus, ele tinha um voto de nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia tomar vinho, ele tinha algumas peculiaridades nesse voto, nesse compromisso, nessa aliança dele com Deus, pelo chamado dele com Deus. E uma das coisas era não poder cortar o cabelo, não poderia passar navalha no seu cabelo. E essa mulher foi tentando de todas as formas até encontrar uma fragilidade em Sansão, e ela então passou a navalha nos seus cabelos, e Sansão foi pego desprevenido pelos seus adversários. Ele foi cego, eles cegaram Sansão, eles bateram muito em Sansão, ele se tornou um motivo de chacota para os filisteus, e nós conhecemos a história, depois você pode ler. Mas o que eu quero apenas usar dessa situação, dessa ilustração, é que em alguns momentos na Bíblia nós vamos encontrar que a expressão sono, ou dormir, ou estar adormecido, ela mostra uma certa fragilidade, não apenas física, mas em alguns momentos a Bíblia usa essa expressão adormecido para trabalhar até questões espirituais, fragilidades espirituais. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do momento em que Jesus está no Getsêmani, e a Bíblia diz que Jesus está lá orando, e ele está clamando ao Pai, um momento crucial na vida de Jesus. Ele está às vésperas da crucificação, e aonde estavam os discípulos? Dormindo, estavam adormecidos. E as palavras do Senhor Jesus ali foi: vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora sequer. Ou seja, eles não conseguiram ficar acordados uma hora, E isso
é uma demonstração de uma questão também espiritual. O momento ali era um momento, espiritualmente falando, talvez o momento mais desse tempo, né, da humanidade, o momento mais importante. A maior luta espiritual estava acontecendo, né, a maior batalha, não para que Jesus fosse crucificado, exatamente o contrário, para impedi-lo de chegar à cruz, porque o fato de Jesus morrer na cruz é vitória, amém, amados? Mas quando nós vemos a atitude dos discípulos e Jesus falando isso, e logo Jesus diz, né, o Espírito está pronto, né, o Espírito ele é forte, mas a carne é fraca, e ele fala essa expressão justamente para justificar o momento em que eles estavam adormecidos. Então veja como essa questão do estar adormecido, ela é uma questão muito simbólica na palavra de Deus. E no texto que nós lemos em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vem desenvolvendo nesta carta aos Efésios, ele vem desenvolvendo aqui palavras a respeito da vocação, da posição em Cristo, né? Nós vamos ver isso desde o capítulo 1, quando ele vai falando a respeito das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, o capítulo 2 que vai falar a respeito da nossa condição de salvação pela graça. Nós vamos ver ele continuar esse assunto no capítulo 3, falando da vocação dos gentios, o apóstolo Paulo também falando, né, da pregação para fora, né, porque a igreja de Éfeso não é uma igreja judia, ela é uma igreja entre os gentios. Capítulo 4 vai falar a respeito da unidade do corpo, vai falar dos dons ministeriais, e ele vai finalizar o capítulo 4 falando a respeito de algumas atitudes de santidade. Ele chama a atenção da igreja para algumas atitudes de santidade, e ele chega então ao capítulo 5 e continua desenvolvendo o mesmo assunto, mas ele começa dizendo: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, amém? E ele vai então desenvolvendo essa linha de pensamento: sejam imitadores de Cristo, sejam imitadores do Senhor Jesus. Olhe para a vida de Jesus e você vai ver como é que você deve viver, como que você deve agir dentro do reino de Deus. E esta vida de Jesus, ela representa alguém desperto, alguém acordado para as realidades espirituais, amém, amados? Porque, como eu acabei de falar sobre o Getsêmani, Jesus estava ligado, Jesus estava atento, Jesus estava totalmente voltado para o que estava acontecendo, compreendendo a importância do momento, do tempo em que ele estava vivendo. E é por isso que Paulo está dizendo a mesma coisa. Nós devemos ter hoje esse mesmo despertar, esse mesmo entendimento de que momento nós estamos vivendo, de circunstância que nós estamos enfrentando, porque também podemos estar enfrentando momentos de prova, também podemos estar passando por momentos de adversidade, também podemos estar sendo tentados pelo diabo, né? Satanás, ele é experiente em tentar as pessoas. Nunca menospreze o seu adversário. É lógico que nós estamos em uma condição em Cristo Jesus em que o diabo está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém, amém? Graças a Deus por isso, mas não podemos menosprezar a experiência do nosso adversário. Ele tem alguns anos à nossa frente, e ele não é nenhum ingênuo, e aliás, ele já sabe do futuro, ele está desperto para o seu futuro. O seu futuro é condenação, ele já está condenado, e ele sabe disso, e só o que lhe resta é levar muitos com ele para a mesma condenação. Já viu aquela pessoa que foi pega num erro, e aí ela tem os seus comparsas, e ela vira e diz assim: mas se eu cair, eu vou levar todo mundo junto comigo, eu não caio sozinho, eu levo uns junto comigo. Já ouviu falar essa frase? Pois é, mais ou menos assim. A diferença é que nós estamos em Cristo Jesus, então os nossos pecados, o preço foi pago na cruz do Calvário, amém, amados? Então ele não tem do que nos acusar diante de Deus, porque nós temos um advogado, o justo, o Senhor dos senhores, amém, amados?
Então, enquanto nós estamos dentro desse contexto, nós estamos salvos do pecado, da condenação, mas nós sabemos que a luta, ela não parou, ela continua. Enquanto nós estivermos nesse contexto de mundo, nesta realidade, ela vai continuar. E aí a necessidade de nós olharmos para onde é que nós queremos ir. É aí a necessidade de nós estarmos atentos para que tipo de vida nós queremos viver, que modelo nós queremos seguir. Porque este mundo, ele está seguindo um modelo independente de Deus, vivendo no pecado. O dia que cair a casa, como diz o ditado por aí, o nosso adversário vai levar muitos com ele. Muitos que estão vivendo neste modelo de independência de Deus, de distanciamento de Deus. Mas nós estamos em Cristo. Então nós devemos olhar e buscar o modelo de Cristo para a nossa vida. Porque nós já não estamos mais em trevas, mas agora estamos na luz. É isso que Paulo está desenvolvendo nesse capítulo 5. Veja só o que Paulo está falando. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Paulo está dizendo: olha, por nós já foi pago o preço. Nós estamos vivendo já debaixo da graça, da bênção, porque já está consumado. Uma outra colocação de Paulo a respeito disso está exatamente no verso 8, quando ele diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Paulo não está dizendo agora vocês serão luz, não, ele diz agora vocês são luz. Ele não diz vocês serão, não está no futuro esta condição, ela está no presente. Porque aquele que está em Cristo, ele está debaixo da luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então já está vivendo esta bênção, já está debaixo desta condição. O desafio agora não é ser luz, mas o desafio é viver como filhos da luz. Quando Paulo está chamando atenção para aqueles irmãos se acordarem e despertarem do sono, é para que eles estivessem atentos de que, ainda que o preço já foi pago, ainda que esteja consumado na cruz do Calvário, ainda que já sejamos filhos da luz e já não estamos mais debaixo das trevas, mas estamos vivendo a luz de Cristo, ainda assim nós devemos viver, escolher o modelo que vamos seguir, viver como filhos da luz, andar como filhos da luz. Veja que interessante isso aqui, porque é uma circunstância que muitas vezes pode se trazer uma certa confusão na mente de alguns. Não, pastor, eu já estou em Cristo, eu não preciso fazer mais esforço algum. Realmente, você não precisa pagar nenhum preço para ser salvo, mas você vai ter que pagar o preço para viver essa salvação na sua vida. Como, pastor? Você vai ter que se apropriar desta realidade espiritual e trazê-la para a sua vida material. Você vai ter que aplicar esta conquista da cruz, esta bênção da cruz na sua vida. Você vai ter que trazer para você o entendimento de que eu não estou mais em trevas, eu já sou luz, então não vou viver nas trevas, mas vou viver como um filho da luz. Eu vou ser diferente, porque na verdade eu já sou diferente. Eu já estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Está vendo como é algo que nós precisamos trazer para a nossa realidade? E aí Paulo ele vai desenvolvendo esse pensamento, e ele diz isso para aqueles irmãos, e diz: mas todas as coisas, verso 13, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui nós temos duas situações. Primeiro, Paulo está falando para os irmãos da igreja, e ele está dizendo: vocês já são luz, então vivam como filhos da luz. Mas aqui mais abaixo, Paulo está falando para aqueles que ainda não estão na luz e que precisam ser iluminados.
precisam ser despertados. E ele está dizendo: olha, você que ainda está dormindo e que ainda não é luz, você tem que se levantar dos mortos para que Cristo te ilumine. Você tem que sair dessa condição que você está vivendo para ser também iluminado. É interessante que esse pensamento aqui, ele é um tanto que desafiador, porque num primeiro momento, você vê que ele vai falando à igreja, a irmãos, e aí ele vai falando da postura que os irmãos têm que ter. No verso 3 ali, as palavras são um pouquinho fortes, mas é a palavra de Deus. Ele diz, verso 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa destas coisas. Então, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Paulo está falando aqui daqueles que ainda estão dormindo, mas ele diz: vocês não façam as mesmas coisas. Ele está falando dos filhos da desobediência, está falando daqueles que estão naquela condição, mas ele está falando para os irmãos: vocês não façam a mesma coisa, não sigam o mesmo modelo, mas pelo contrário, lembrando do verso 1, sejam imitadores de Deus. Olha como é desafiador esta palavra para nós. Nós somos luz e devemos viver na luz, deixar a luz se manifestar na nossa vida, e a luz muitas vezes vai mostrar aquilo que em nós precisa ser mudado. Se você entrar num lugar escuro, por exemplo, você já deve ter visto aqueles filmes que alguém vai fazer uma bomba, dentro da casa de alguém. Então ele vai lá e abre o gás, solta o gás dentro da casa, deixa tudo no escuro. Aí quando a pessoa vai entrar, ele faz o quê? Ele liga a luz, e aquela faísca do curto-circuito dentro da chave da luz faz com que haja uma explosão. Haja uma explosão ali. E eu acho interessante esse tipo de cenário, para que a gente pense um pouquinho. A pessoa, ela entrou, ela até sentiu o cheiro do gás, mas ela não sabe, talvez não saiba de onde está vindo. Ela não tem a dimensão da quantidade de gás que está lá dentro. Ela não está enxergando, está escuro. Ela não sabe o que está errado. Ela não sabe que está caminhando para uma armadilha. É mais ou menos isso. Quando a luz entra na nossa vida, nós começamos a ver aonde é que nós estávamos caindo, aonde é que nós estávamos falhando, aonde é que nós estávamos pecando, a que modelo nós estávamos seguindo. E aí nós tomamos uma posição e dizemos: Deus, isso está errado, o Senhor está me mostrando, realmente eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar, eu preciso deixar essa prática, porque eu não sou filho da desobediência, mas agora eu sou filho da luz, e a luz se manifesta na minha vida. Então gera em nós uma consciência, aonde nós vamos buscar seguir o modelo de Cristo, e reprovar em nós mesmos aquilo que não é a vontade de Cristo, que não é o modelo de Cristo. Então a gente consegue enxergar aquilo que está errado em nós. Então o fato de nós estarmos na luz, sermos luz, não significa que tudo está perfeito, mas nós precisamos buscar seguir a Cristo, sermos imitadores, buscarmos o modelo de Deus, o modelo divino, para vivermos aquilo que é a vontade de Deus, para aplicarmos aquilo que já foi conquistado na cruz. E isso exige de nós exatamente o que Paulo está falando: estar acordado, desperto, estar atento, estarmos orando, estarmos buscando
procurando viver uma vida que agrade a Deus. Veja o verso 2, ele diz: e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. É interessante que ele está dizendo assim, olha, vivam em amor. Ele não está apenas falando no sentido do amor a Deus, mas o amor ao próximo, o amor aos irmãos, o amor àqueles que estão andando com você, nos relacionamentos, mas também amor ao Pai. Porque quando Cristo se entregou na cruz, qual foi a posição que Cristo adotou quando ele foi à cruz? Pai, seja feita a tua vontade. Qual era a comida de Jesus? No Evangelho de João capítulo 4, ele declara isso para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o meu prazer, o meu sustento, o que me alimenta, o que me mantém, o que me move, é fazer a vontade de Deus Pai. Ele amava o Pai, o amou e obedeceu e seguiu os seus mandamentos, e ele sofreu pelo que obedeceu. A gente tem aquela visão de que se eu obedecer eu não vou sofrer, mas Cristo ele sofreu obedecendo, e isso nos ensina que o que deve medir a nossa caminhada com Deus não é se as coisas vão bem ou se vão mal, mas é se estamos realmente fazendo aquilo que o Pai espera de nós, se estamos seguindo o modelo de Deus para a nossa vida. Qual é o modelo de Deus para a nossa vida? Primeiro, amar ao Senhor e amar aqueles que estão à nossa volta. É isso que Ele está nos ensinando. E segundo, Ele se entregou por nós. Cristo se entregou por nós, então nós também devemos nos entregar por Ele, nos entregar para Ele e nos entregarmos também por aqueles que estão à nossa volta. E aí vem o servir, e aí vem o dar, e aí vem o abençoar, e aí vem o estar junto, o andarmos juntos, o orarmos uns pelos outros, o fortalecermos uns aos outros. Esse é o segredo de qualquer ministério, de qualquer chamado, de qualquer dom. É servir, mas é servir vislumbrando fazer a vontade do Pai, mas também vislumbrando servir e se entregar pelo próximo, por aquele que está à nossa volta. Porque se não há amor, é em vão. Nenhum serviço é benéfico se ele não é feito com amor. E aí então ele diz: se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha só, Cristo se entregou por nós. Não foi pelo Pai, por nós. Ele se entregou por nós, e isso foi agradável, foi como um aroma agradável diante do Pai. Está vendo como o que nós fazemos para o nosso irmão, a maneira como nós servimos uns aos outros, tratamos uns aos outros, lidamos uns com os outros, isso chega diante de Deus, chega como uma oferta, chega como uma coisa agradável. Por isso que Davi falou, é como o óleo precioso que desce sobre a... É um momento especial, é um momento sagrado, é um momento espiritual, não é simplesmente um momento de nos unirmos, de nos relacionarmos. E ainda tem gente que vive essa doutrina dos desigrejados e achando que está certo. Mas como você vai estar certo se você não estiver em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com o povo de Deus? Não, pastor, mas é porque a igreja nos nossos dias não é muito boa. E você acha que a igreja de Atos dos Apóstolos era perfeita? Você acha que as cartas que foram escritas pelos apóstolos às igrejas não lidavam com problemas tão sérios quanto os que nós lidamos hoje? Com coisas que eram até vergonhosas serem mencionadas. Está aqui no texto que nós acabamos de ler. Irmãos, esse movimento, ele está na verdade mostrando para nós que nós
não precisamos sair da zona de conforto para irmos para o arrependimento, para irmos para a mudança. Porque quando eu estou disposto a mudar, mesmo que eu esteja enxergando, mas eu estou disposto a influenciar, a ser bênção, a somar, eu vou estar no meio do corpo e vou trabalhar para que o corpo melhore. É assim que funciona no nosso corpo. Se tem uma febre, é porque o teu corpo está trabalhando para combater uma infecção. Mas os membros não saíram do corpo correndo porque há uma infecção no corpo. Essa é a mentalidade que nós precisamos tomarmos. Nós precisamos entender isso. E é isso que Paulo vem trabalhando. Ele vem trabalhando que há uma entrega. Os filhos da luz, eles não devem agir como os filhos das trevas, como os filhos da desobediência. Mas então como é que eles agem? Eles agem exatamente como Cristo agiu. Não sei se você percebeu, mas olha só o que Paulo fala aqui. Vamos observar. A que mais tempo Paulo se dedica nesse capítulo 5? Olha só, Paulo mais se dedica a dizer o que não fazer do que fazer. Quer ver? Olha só, vamos lá, verso 3, que a imoralidade sexual e toda impureza, não fazer, não sejam nem sequer mencionadas, como convém aos santos. 4, não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, ou seja, não pode ser imoral, ela vai, ou avarento vai entrar no reino de Deus, Aí, verso 6, não se deixem enganar com palavras vazias, portanto não participem, daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram, mas aí você vai ver, ele só está falando aquilo que não devemos fazer. Aí lá no verso 12 ele diz, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, ou seja, ele está falando tudo coisas que não se deve fazer. E o que sobrou para fazer, Paulo? Não dá vontade de perguntar? Ô apóstolo Paulo, mas o que sobrou para fazer? Paulo lida com o que fazer a partir de uma única frase e de uma única expressão: sejam imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Porque nenhuma destas coisas os discípulos viram em Jesus. O apóstolo Pedro diz que ele nunca pecou, nem dolo algum se achou na sua boca, ou seja, nenhuma palavra que reprovasse a honra, a mensagem, a autoridade de Jesus foi encontrada em todo o tempo em que ele andou com os apóstolos. Eu digo para vocês que se eu zerasse o meu reloginho do meu casamento e dissesse assim: Fernando, vamos fazer o seguinte, faz de conta que agora eu estou 100% santo e nós vamos calcular 24 horas para ver se em 24 horas tu vai ver eu falar alguma coisa que não é certo, ou eu fazer alguma coisa que não é certo. Vocês acham que daqui 24 horas ela ia dizer assim, em 24 horas tu não pecou? Vocês acham que a minha esposa ia conseguir fazer isso? Será que você conseguiria? Não, irmãos. Infelizmente não. Bom seria que desse, É que nem esses dias eu cheguei para o Davi e perguntei para o Davi, A gente pensar, bom seria, pastor? Eu cheguei para o Davi, ele estava lá brincando com um negócio lá de voar, e eu brinquei, mas eu perguntei de propósito mesmo, para mexer com ele. Eu disse assim: filho, e tu voa? Você voa? E ele: olha papai, bem que eu gostaria, mas não voo. Pessoas não voam, papai. Aí ele, então quer dizer, bem que a gente gostaria de não pecar, mas infelizmente as pessoas pecam, falham, tropeçam na caminhada. E isso, irmãos, só tem uma solução.
para que possamos viver como filhos da luz, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Olhar para Jesus, como Jesus lidou com situações que aconteceram, como Jesus lidou com oposição, como Jesus lidou com a perseguição, como Jesus lidou com os que o crucificaram, como que Jesus lidou com os que o traíram, como que Jesus lidou com os pecadores, com os impuros, como que Jesus lidou com os religiosos, como que Jesus lidou com a religião. Porque a religião em si não salva. Mas Jesus deixou de cumprir os princípios do judaísmo? Não. Da lei? Não. Ele cumpriu a lei, ele viveu a lei, mas ele não se conformava com a hipocrisia da religião, com aquilo que era feito, com o que era sagrado, com o que era princípio. É viver como ele viveu, é andar como ele andou, é olharmos para ele, é observarmos a trajetória de Cristo e tentarmos aplicar isso na nossa vida, e só vamos conseguir isso através da capacitação do Espírito Santo, porque isso não é uma questão de filosofia, que eu vou adotar um estilo de vida a partir de hoje, eu vou fazer isso, eu vou negar a mim mesmo, vou ficar lá, falando, eu tenho que seguir a Jesus, eu tenho que seguir Jesus, vou fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. Não funciona desse jeito não, isso é obra do Espírito. Isso só vem através do novo nascimento, isso só vem através do momento em que nós nos colocamos na condição, entendemos quem somos, somos filhos amados do Senhor, então vamos imitar o nosso Deus, como filhos amados que imitam o seu Pai, vamos viver como filhos da luz, porque nós já estamos na luz, o estar na luz foi obra do Espírito em nós, e aí nós vamos a partir daí então tomando atitudes, e posições na nossa vida, e rompendo com coisas que desagradam a Deus, e vivendo como o Senhor se agrada e não como o Senhor se desagrada. É nesse momento em que então saímos dessa atitude de sono, é nessa situação que somos despertados. Infelizmente, nós não podemos medir o estar acordado ou estar dormindo nesse sono da seguinte maneira: os que estão aqui dentro estão acordados, e os que estão lá fora estão dormindo, porque nem sempre é assim. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, antes da ceia: há entre vós muitos que dormem, muitos que estão doentes, muitos que já estão dormindo, porque esta realidade é uma realidade que infelizmente não é nova, e ela vem no meio do povo de Deus, caminhando lado a lado com a história da igreja, caminhando lado a lado com a história do povo de Deus. Infelizmente, em todas as épocas, você pode perguntar para os mais antigos aqui, eles vão dizer: sempre houve pessoas que pareciam estavam despertas, mas na verdade dormiam. E lá na frente nós descobrimos, infelizmente, perdemos tal irmão, porque na verdade não estava acordado, não estava desperto, ele se perdeu no meio da caminhada. Porque esta é uma realidade que caminha com o povo de Deus, na história do povo de Deus, ela vai muito mais lá atrás do que nós, ela vem lá de trás, caminhando paralelamente com a igreja. Infelizmente sempre há pessoas adormecidas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas que ainda não estão na luz, e por isso não conseguem viver na luz, e as suas práticas muitas vezes são as mesmas daqueles que são filhos da desobediência. Mas quando nós somos despertados, somos acordados, e veja, há uma ordem divina para nós, para o homem. Não é Deus que vem e chacoalha você, pronto, acordou. Não, é uma ordem, é uma palavra, está no imperativo: desperta. Aqui Paulo está usando Isaías capítulo 60, verso 1, diz: levanta-te e resplandece, porque já brilha a tua luz, e a glória do Senhor vem sobre ti. É como se Paulo estivesse dizendo: meu irmão, acorda, desperta, porque o Senhor, a glória de Deus já está se levantando, a glória de Deus já está sobre nós, a luz de Deus já está sobre nós, só falta você levantar.
tomar uma posição diante de Deus. Só falta você se apropriar desta realidade espiritual e aplicá-la na tua vida. Sair da inércia e viver isso na sua vida. E aí então, quando isto acontece, Cristo iluminará. Cristo vai trazer luz na nossa vida. O arrependimento, a mudança de atitudes, a posição nova diante de Deus, uma nova vida. Verso 15, para encerrar, ele diz: portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos. Quem são os tolos? Os desapercebidos. Mas como sábios, como quem está atento, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Glória a Deus. Quando nós somos chamados, iluminados no meio desse tempo, desta geração que está debaixo de trevas, dos filhos da desobediência, com esse modelo à nossa volta, mas nós estamos no Senhor, estamos sendo chamados pelo Senhor ao arrependimento, estamos sendo chamados ao despertamento desse sono, a sairmos desse contexto e desta realidade. Agora que Cristo vai nos iluminando, nós vamos então começar a compreender, vamos buscar e compreender a vontade do Senhor. Verso 18: e não se embriaguem com vinho. O vinho aqui ele simboliza as alegrias passageiras da vida, né? A euforia que é uma grande alegria, mas ela é circunstancial, passageira, temporária, totalmente efêmera, totalmente distante da alegria do Espírito, da alegria daqueles que são filhos de Deus, da alegria daqueles que confiam no Senhor. E aí ele diz: não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nosso Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você e eu deixamos que Cristo nos ilumine, e isso acontece a partir do momento em que tomamos obediência ao chamado de Deus para nos despertarmos, para nos acordarmos, para sairmos dessa condição passiva e assumirmos a nossa condição espiritual a partir das promessas de Deus, a partir da nossa nova condição em Cristo, que agora somos filhos da luz e não da desobediência, amém? Agora estamos em Cristo, somos nova criatura, agora temos Deus Pai, né? Deus, nosso Deus Pai, e por isso nós podemos imitar o nosso Deus Pai. E aí nós podemos então viver no Espírito, iluminados através da palavra, compreendendo a vontade do Senhor, vivendo em amor uns com os outros, servindo em amor, entregando a nossa vida por Deus e pela causa de Deus, que são os nossos irmãos, que são aqueles que estão à nossa volta. E aí, a partir daí, nós estamos remindo o tempo, mesmo que os dias são maus, mas nós sabemos que estamos no caminho certo, fazendo a vontade de Deus. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa tarde, e eu primeiro compartilhei comigo, hoje, porque Deus falou muito ao meu coração. Eu sou alguém que preciso mais e mais compreender a vontade do meu Deus, aparecer mais com Ele. Eu tenho certeza que não sou o único, amém, amados? Coloque-se em pé nessa tarde, vamos orar, vamos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Quem sabe através desta palavra você se enxerga numa condição de sono, talvez você ainda não tenha entregue sua vida a Cristo verdadeiramente, talvez você ainda está sonolento, ainda está vivendo obras que não agradam a Deus, e ainda está longe daquilo que o Senhor espera de você, da boa e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Então, nesta tarde eu convido você a dizer: Senhor, eu quero me tornar filho da luz, eu quero nascer de novo da água e do Espírito, eu quero o Senhor na minha vida,
eu quero aplicar na minha vida aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Fale isso para o Senhor nessa tarde. Se você, eu não vou chamar você à frente, é você e o Senhor, Deus ministrando seu coração e chamando você a esta realidade. Talvez você também, que já entregou sua vida a Cristo, mas que não tem vivido como filho da luz, que ainda não está desfrutando desta condição espiritual, está adormecido entre o povo de Deus, mas nesta tarde você está ouvindo o chamado do Senhor para você, dizendo: levanta você que dorme, acorda, que Cristo te iluminará. Quem sabe nessa tarde Deus está iluminando o teu coração através do arrependimento, você está ouvindo a voz de Deus, alcançando a palavra e sendo tocado pelo Senhor, despertado pelo Senhor para viver a vontade de Deus na tua vida. Por isso, se você, tanto você que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou você que já entregou, mas que ainda não tomou essa posição diante de Deus, mas o Espírito está falando com você nessa tarde, eu quero convidar você, com os teus olhos fechados, a colocar a sua mão no seu coração, a apresentar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, viver esta realidade na minha vida. Eu quero viver o que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu quero viver, eu quero aplicar na minha caminhada, eu quero aplicar no meu coração, eu quero aplicar na minha vida. Ó Senhor amado, eu te peço nesta tarde, Senhor, pelas nossas vidas, nós, teu povo que estamos aqui reunidos em teu nome, diante desta palavra que vem do teu coração para nós nos apresentamos diante de ti nesta tarde, Senhor, sabemos que os dias são maus, que os tempos são difíceis, sabemos, ó Deus, que estamos vivendo um tempo, Senhor, onde o tentador está assediando, sabemos que estamos vivendo num tempo, Senhor amado, em que os filhos da desobediência estão pregando um modelo, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, atentos ao chamado do Senhor, ao despertar do Senhor para a nossa vida, e pedimos que teu Espírito nos ajude, Senhor, que no nosso meio, aqueles irmãos que estão orando, estão tomando uma posição de entregar a sua vida a Cristo, de se tornarem filhos de Deus Pai, pessoas que estão nessa tarde recebendo o sacrifício de Cristo na sua vida, para serem salvos, para serem alcançados pela graça misericordiosa, pela graça tão grande, Senhor. Meu Deus, nós oramos nesta tarde para que sejam tocados, sejam iluminados pelo teu Espírito, através da tua palavra, e cheguem ao pleno conhecimento da vontade do Senhor para a vida deles, que eles entendam e compreendam a nova vida que o Senhor está trazendo para eles nesta tarde, a partir do novo nascimento, a partir da obra do teu Espírito, Pai. Oh meu Deus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão se posicionando diante de Ti, ó Deus, aqueles que já tomaram a decisão, mas que ainda, Senhor, estão adormecidos, ainda estão sonolentos, ainda estão, Senhor, caminhando, perdidos. Meu Deus, que o Senhor dê graça, que o Senhor abra os olhos espirituais, não deixe que sejamos, ó Deus, dominados pelo sono deste mundo, pelo sono, Senhor amado, espiritual, pela preguiça para as coisas de Deus, mas que os nossos olhos se abram, para que nós possamos ser despertados, ó Deus, pela vontade do Senhor, pela vontade do nosso Deus, para que nós possamos ser iluminados pelo Teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos aplicar na nossa vida, Senhor amado, esses princípios, estas conquistas espirituais, ó Deus, que o Senhor já nos dá através da cruz. Pai, no nome de Jesus, desperta teu povo, desperta-nos, Pai, nós, tua igreja, clamamos ao Senhor pelo um despertamento espiritual, Deus amado, pelo movimento do teu Espírito, chamando homens e mulheres para saírem do sono, Senhor, acordarem para viver aquilo que o Senhor está fazendo, para remirem este tempo, para viverem a visitação desses dias, ó Deus, porque são dias de derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Oh meu Deus, para que nós possamos ser cheios do teu Espírito, para que nós não estejamos embriagados com as coisas à nossa volta, mas cheios do Senhor, cheios da tua presença, sensíveis ao teu Espírito, não sonolentos, não desapercebidos, não, Senhor amado, desligados, não adormecidos, mas totalmente voltados para a vontade do Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa tarde.
Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, nos nossos corações esta realidade, e que teu nome seja glorificado, engrandecido, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus vai fazer coisas novas na sua vida, à medida em que você deixar que o Espírito ilumine a sua mente, e você conheça a vontade de Deus, amém.